Se você desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e declarar que Deus é a sua essência de ser e a sua consciência, então eu falo para você que você conseguirá realizar todos os sonhos que você quiser, porque você é Deus. Na aula passada, em uma das aulas minhas passadas, eu falei para você que você é Deus. E você, eu acredito que você teve um choque, mas também ao mesmo tempo você sentiu assim um poder em você, você sentiu tipo que você tem poder. E lembrando que eu mesmo falei, né, quando eu tive essa revelação, esse descobrimento, eu tive um choque, né? Não foi uma coisa assim, passou batido, né? E eu mesmo, né, que eu falei que eu nunca segui, nunca frequentei uma igreja, nunca segui nenhuma religião, eu mesmo tive esse choque. E tem uma coisa que eu acho legal compartilhar com você, é, tem tudo a ver com esse tema dessa declaração, de você afirmar que você é Deus. Eu, quando tinha meus 12 anos, eu lembro que um dia eu fui no banheiro. Daí eu fui fazer apenas um xixi. E daí eu voltei, e antes de sair do banheiro, né, eu me olhei no espelho, né. Eu senti uma vontade de me olhar no espelho, por alguma razão, né. E daí me veio alguma coisa assim que no meu pensamento que disse assim: "Você é Deus". E daí eu me olhei no espelho, daí eu fiquei olhando, né, fiquei: "E se eu fosse Deus? E se eu for Deus?". E daí na hora assim me veio tipo: "Não, isso é errado. Isso soa errado", né. Daí eu saí do banheiro, fui, nem lavei a mão, e saí e fiquei tipo: "Nossa, né, isso é errado. Isso não parece certo. Mas e se eu for?". E quando eu falei assim: "E se eu for?", mas assim, sentindo tipo, eu afirmando aquilo sem ter nenhum risco, entende? Sem medo. Quando eu falei aquilo, eu pensei naquilo: "E se eu for Deus?". Me veio assim uma resposta: "Então se você for Deus, todas as coisas serão possíveis pra você". Nossa, pra mim sim, eu fiquei feliz, né, mas eu fiquei tipo: "Não, isso parece distante ainda". Mas deixa eu te falar por quê. Porque assim, como eu falei, né, eu nunca frequentei uma igreja, nunca segui nenhuma religião. Mas eu, quando tinha meus 6, 5 anos, até meus 9 anos, eu estudei numa escola religiosa. Eu não lembro se era católica, não sei, mas eu sei que ela era comandada por freiras. E a diretora mesmo era uma freira. E sempre, todas as manhãs, a gente tinha que cantar o hino nacional. Até mesmo na sala, né, a gente levantava para cantar, né, e rezar Ave Maria, se não me engano. É. E daí aparecia a freira lá, né, com o microfone, né, sempre ela aparecendo, né. Só que eu não me tocava daquilo, né, eu tinha o quê? Uns 9, 8 anos, nem me tocava daquelas coisas. Que eu até falei umas aulas passadas, né, que eu mesmo nem sabia o que eu fazia na escola. Eu só fui me tocar quando eu tinha meus 15 anos. Nossa, você pensa: "Nossa, você é um retardado, né". Mas não, a questão é que, tipo, eu, na minha conclusão, na minha cabeça lá, eu só tinha que tirar nota boa o suficiente pra me passar de ano, porque eu nem sabia o que fazer na escola. E eu detestava a escola. E eu mesmo, quando eu estava no ensino fundamental, nesse colégio religioso, as professoras falavam: "Nossa", mandavam um bilhetinho, né, pegavam um bilhete pegavam minha agenda, né, pediam pra mim a minha agenda e escreviam um bilhetinho para meus pais, pedindo, que eles viessem conversar com eles, né, com os professores. Porque eles acham que eu tinha um problema de atenção, um déficit de atenção. Porque eu não estava nem aí para as coisas, porque estava lá, o professor estava explicando uma coisa no quadro lá, eu estava lá rabiscando caderno, fazendo alguma coisa, né. E eu lembro muito bem o que eu pensava naquela época, quando eu estava na escola. Eu ficava só pensando em jogo. Eu jogava tanto videogame todos os dias, eu jogava bola, saía pra brincar, que eu só ficava pensando nessas coisas. Então, o que que eu fazia? Eu fazia o quê? Desenho que tinha a ver com um jogo, certo? Eu desenhava um carro, ou sei lá, desenhava um boneco, enfim. Meu mundo era aquilo, não tinha nada a ver a escola. Eu detestava ter que copiar um texto, chegar a copiar um texto que não tinha nada a ver. Então, porque pra mim não fazia sentido aquilo, né? E pra mim, assim, quando eu tive essa compreensão, não foi uma compreensão, mas assim, tipo, parece que foi um chamado lá quando eu tinha meus 12 anos. Pra mim foi uma coisa assim que eu que nunca frequentei uma igreja, mas mesmo assim senti, tipo, não, parece uma coisa errada, sabe? Mas quando você entende que toda a nossa sociedade, todo esse tempo, que desde que você nasceu, desde a época dos seus pais, desde que eles cresceram, eles sempre cresceram em cima
sendo ensinados que existe um Deus externo a eles. Por mais que eles não fossem frequentar uma igreja, mas isso era um pensamento, e você mesmo pode ser frequentar alguma igreja, você sabe disso. Que é uma coisa que não é você que tem o poder, é esse Deus, certo? Mas lembrando aqui que eu não estou querendo atacar, falando que isso não existe, não. Estou falando aqui com base no drama psicológico, tá? Sempre estou baseando isso em cima da Bíblia. Que tem um versículo que eu falei lá na aula do consciente e o subconsciente. Se eu não me engano, acho que foi na aula que eu falei sobre Adão e Eva. Que eu falei que tem um versículo que diz assim, né? Que fica em João 10:30. Que diz assim, eu e meu pai somos um. E em João 14:28, que diz assim, meu pai é maior do que eu. Porque quando você tem essa compreensão que você é Deus, que você tem todo esse poder, você entende daí que é você é Deus. Mas quem é mais poderoso que você é a sua consciência. E nessa aula que eu falei sobre Adão e Eva, se eu não me engano, foi essa aula que eu falei sobre consciente e subconsciente. Que eu falei que o consciente, ele equivale a apenas 5% da nossa consciência. E o subconsciente a 95%. Então, quando eu digo eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu, então eu tô falando que você, como o consciente, você apenas tem 5% do poder. Você apenas dá a forma para aquilo. E o subconsciente, ele vem realizar aquilo que você quer. Então, eu quero dizer para você assim, imagina como se você e essa consciência fosse um time, fosse uma dupla, e que vocês se dessem super bem. E que você percebe como se vocês dois fossem um time, e basta você determinar uma coisa que o seu subconsciente vai realizar aquilo para você, basta você agora só se convencer de que você se tornou aquilo, que Deus vai te dar o meio para você expressar aquilo. Então, quando você começa a perceber isso, você relaciona isso, você percebe que é você que tem esse poder. Então, daí você começa a se tocar, você começa a perceber que todas essas crenças que eu falei no começo dessa aula, para você desistir dessas crenças, se você desistir desse Deus externo a você, você retoma esse poder de você. Daí sim você acaba conseguindo realizar aquele sonho que você deseja. Mas por quê? Porque você retomou aquele poder de você, que você mesmo tirou de você, no caso, né? Por causa de todas aquelas construções que você não tinha poder algum, que você apenas era uma parte da criação, não a criação no todo, certo? E eu mesmo, quando tive esse entendimento, eu compreendi isso, eu mesmo assim, eu senti, tipo, nossa, assim, uma coisa assim que... aquela resposta que eu tive quando eu tinha meus 12 anos, né, quando eu vi aquilo, parece que foi tava me preparando já para aceitar essa revelação. E, quando eu antes de fazer 18 anos, já tava começando a estudar a lei da concepção, né? Mas era mais em si a lei da atração. Mas eu comecei mesmo a estudar o Neville Goddard. E ele que ensina dessa forma. E dessa forma que eu tô ensinando para você, né? Fundamento em cima da Bíblia através de um drama psicológico. Explica um versículo e explica sobre ele, sobre o simbolismo daquilo. E eu, quando fiz meus 18 anos, eu estava tão dedicado a estudar aquilo que eu ganhei de presente esse livro. E eu estava assim tão focado que eu queria muito realizar um sonho que eu tinha naquela época. E eu não tô lembrado qual agora. Mas enfim, eu estava muito empenhado em querer realizar aquilo. E daí quando eu ganhei esse livro, acho que na mesma semana que eu ganhei esse livro, eu comecei acho que eu li ele em uma semana quase 2 vezes. E cada vez mais que eu lia ele, na verdade não, quando eu comecei a ler ele em si, eu já comecei a sentir uma inspiração, uma coisa assim, um bem-estar, uma sensação tão boa. Tipo, nossa, isso que eu quero é possível. Tá aqui a resposta. E é a mesma sensação que você deve sentir quando você assiste minhas aulas. Você sente tipo uma coisa, tipo, nossa, uma boa notícia, um bem-estar, tipo, é possível isso que eu quero, né? E é a mesma sensação que eu tive quando eu li esse livro. E cada vez mais que eu lia, eu me sentia mais confortável, me sentia mais... Eu sentia que eu tinha poder daquilo. Porque eu via com base no livro todo, né? Esse livro são 7 livros, tá? Tá aparecendo aqui os 7 livros. Então eu lia, e com base todo nesse livro aqui, esse conjunto desses 7 livros, o Neville, que é o autor desses livros, ele sempre está baseando em cima da Bíblia.
Ele sempre coloca os versículos, explica sobre eles e sempre está falando que você é Deus, certo? Que é a sua consciência que é Deus. Que basta você se convencer que isso venha a acontecer. E muitas partes do livro, do começo ao fim praticamente, ele sempre está contando história de pessoas que aplicaram essa lei, a lei da concepção, e conseguiram ter resultados. Até mesmo de uma pessoa que estava muito doente, que tem um capítulo do segundo livro, que é desse segundo livro aqui, uma pessoa que estava muito doente, estava até de cama, eu não lembro o que era exatamente essa doença, mas que ela estava até de cama, ela não conseguia nem falar, a voz nem saía mais. E o Neville falou para ela, através do telefone. O Neville pediu para a mulher desse homem colocar o telefone no ouvido dele. E porque ele ia falar como que ele ia conseguir sair daquela situação. E daí ele explica tudo passo a passo, né? E mais pra frente passa acho que nem 2 semanas, um mês, não lembro. Mas enfim, esse homem que estava deitado na cama, ele manda uma cartinha pro Neville. Porque naquela época não existia WhatsApp, né? Essas coisas não existiam. Então ele mandou uma carta pro Neville dizendo que ele conseguia já se movimentar, conseguia se erguer, conseguia andar pela casa e estava conseguindo até falar em voz alta. Então, aquilo quando eu comecei a me tocar, eu fiquei, nossa senhora, eu acho que a saúde do seu corpo é uma coisa que eu acho que é uma coisa que é muito mais assim, poderosa. Se você consegue mudar uma coisa que os médicos dizem, que no caso dessa pessoa, desse homem, diz que era incurável, e você contradiz com essa lei, você começa a imaginar que você é uma pessoa saudável, então não tem uma coisa que te impeça, nem mesmo uma doença, que no caso desse rapaz, que pra ele ia morrer, mas ele, pela fé dele, ele conseguiu contradizer tudo aquilo que os seus sentidos físicos estavam dizendo, que ele ia morrer, que ele estava fraco, que ele não ia conseguir mais andar, seus músculos estavam atrofiando, que o coração dele estava batendo aos poucos e que ele ia morrer uma hora. Então, quando você percebe que você é Deus, você consegue se desprender de todas essas limitações e você consegue focar naquilo que você quer realizar. E você não fica mais preso nesses padrões de crenças que foram criados pelas pessoas. Sem elas saberem que. Sem elas saberem que aquilo que elas pensam, que é uma coisa que pode ser uma coisa que elas acreditam que é, por exemplo, os médicos. Que nem, por exemplo, o médico disse pra esse cara, né? Que ele tava doente. Que era incurável. Mas com base no que aquele médico acredita, né? Conforme nos estudos dele, né? E que ele estudou na faculdade e que não existia uma cura para aquilo, então era incurável, certo? Então você acaba não seguindo mais isso. Você acaba seguindo o seu próprio caminho, você acaba abrindo o seu próprio caminho para realizar aquilo que você quer. E no caso desse homem foi o quê? Foi a saúde. E eu mesmo, quando eu tava lendo esse livro, quando eu tava com os meus 18 anos, eu comecei a fazer faculdade. Eu comecei a fazer engenharia mecânica. E daí eu fiz só um semestre de engenharia mecânica, porque eu tava tão, assim, empenhado a estudar esse livro, porque eu tinha feito uma última prova lá na faculdade, daquele semestre, que eu tirei uma nota vermelha numa matéria. E daí eu me toquei, pensei, nossa, né? Eu já tô dando mole de cara, né? Já tô deixando de lado uma matéria que eu não tô estudando, porque eu não gostava daquela matéria. Porque como eu tava estudando já esse livro, porque era a matéria de economia. Daí quando eu li aquele livro, eu ficava, que absurdo esse conhecimento. Tipo, porque as crenças que aquele livro colocava em você eram tão absurdas que pra mim, quando eu já tinha lido esse livro, eu já me tocava quem eu era, o poder que eu tinha, e das crenças que eu mesmo podia escolher quais crenças eu ia acreditar, e que conforme as crenças que eu escolhi acreditar, aquilo venha a expressar no meu mundo, certo? Então, quando eu comecei a ler aquele livro de engenharia econômica, eu fiquei assim, espantado, tipo, meu Deus, que limitação. Porque estavam forçando você a acreditar em coisas tão, assim, absurdas. Eu não vou falar quais agora, mas assim, que eu fiquei, não, eu nem abri aquele livro mais. E daí quando eu tinha as aulas daquela matéria, eu sempre perguntava pros colegas, né, tipo, como é que faz essa conta, coisa assim, né, porque eu me recusei a ler aquela matéria. E quando eu tirei uma vermelha naquela matéria, eu falei, não, eu vou trancar a faculdade. Porque eu comecei a não me ver mais como engenheiro. Porque eu percebi, não era aquilo que cantava o meu coração. E porque meu sonho naquela época era ter aquele carro que eu tanto queria, que era um Mustang, encontrar a pessoa que eu tanto amo,
que eu até tive vários sonhos com essa pessoa. Sabe? E coisas assim que. Aquelas coisas que cantavam no meu coração. Eu nem sabia como ia realizar. E tipo, aquilo nem me importava, né? Mas eu achava que o caminho que ia me levar aquilo era a faculdade, né? Mas quando eu percebi que não era aquilo e estava cada vez mais me forçando a fazer uma coisa que eu não queria. Tipo, até acreditar numa coisa que, se eu não tivesse lido esse livro, pra mim, eu acharia absurdo. Eu mesmo, nessa época, né, que eu queria falar, é que nesse ano, 2018, quando eu tinha 18 anos, eu tive que me apresentar no exército, né? E nesse livro, o Godard fala que ele mesmo foi dispensado do exército. Ele imaginou durante 9 noites, antes de dormir, ele em Nova York, que era o lugar onde ele morava, num apartamento lá, e que ele conseguia imaginar com tantos detalhes, que ele conseguia imaginar ele abrindo a janela do apartamento dele e vendo do outro lado o outro prédio que tinha na frente, né? O detalhe de cada tijolo. Até tipo, sabe aquela crosta preta do tijolo que fica tanto tempo que, por causa da fumaça dos carros, do escapamento, coisas assim, sabe? Ele conseguia até ver esses pequenos detalhes. Conseguia ver, tipo, o meio fio, o detalhe do meio fio, aquele rachadinho, exatamente onde era. E você fica tipo, caraca, né? Como pode, né? Mas assim, é possível sim, porque de tanto que você vê uma coisa, você consegue lembrar de cada detalhe. E ele imaginou durante 9 noites ele fazendo isso. E ele entrando num quarto e ele vendo a esposa dele deitada na cama dela, que não era uma cama de casal naquela época, né? Porque naquela época os casais não dormiam numa cama de casal que nem é hoje, né? Tipo, você pensa, ué, como assim, né? Então, ele imaginava, ele via ela dormindo na cama dela, que era uma cama de solteira, e do lado, né, tinha um espaço, né, que daí era a cama dele, também que era de solteira, né? E daí no outro quarto ele via a filha dele, filha deles, né? E durante 9 noites ele conseguiu se convencer, e daí uma hora ou outra lá o general, não lembro quem, o comandante, né? Ele chamou ele pra. Porque o Godard já tinha feito uma petição, né, pra ele ser dispensado, só que foi recusado. E daí depois passou uns dias, né? Que ele começou a imaginar que ele já estava em Nova York. O general chamou ele, né? Perguntando por que ele queria ser dispensado, né? Daí ele falou, ele deu o motivo dele, né? Porque ele não queria participar daquela guerra, porque ele já tinha filha, já tinha família, né? E, e o que ele fazia, né? O trabalho que ele fazia, ele não aceitava aquilo. Ele fazia parte daquela guerra porque não era uma coisa dele, aquela guerra. Ele não fazia parte daquela guerra. E então ele não queria fazer parte daquilo. Então, daí o general começa a dar infinitos motivos para ele permanecer no exército, né? Então o Godard, né, até fala assim, né? É, senhor, né? Por mais que você me dê infinitos motivos para mim permanecer no quartel, aqui no exército, eu já tomei minha decisão. Minha decisão não é estar aqui, é estar em Nova York com a minha família. Daí o coronel viu que ele tinha que bolas de aço, né? No sentido, ele tava tão firme naquilo, então ele falou, então eu vou te dar a sua dispensa, né? Foi lá, pegou o carimbo e dispensou ele. E daí, passou um tempo depois, ele já tava no York, né? E daí eu li aquilo e eu pensei, nossa, que coisa, né? Tipo, eu agora que tenho que me apresentar no exército, eu também acho que eu vou fazer isso, né? E daí eu sei que era agosto, eu tive que fazer meu alistamento na internet umas 2 semanas antes de eu ter que me apresentar lá. E daí o que eu fiz, né? Eu decidi, então, eu vou imaginar isso. Então, durante 2 semanas, eu já estava na faculdade. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me imaginar que eu não estava no exército, que eu estava dispensado já. Então, daí que eu pensei, eu quero detalhes, certo? Porque eu sinto que tem alguma coisa ali que eu preciso imaginar. Porque só o resultado que eu tinha estabelecido, que eu já estava dispensado, já era o suficiente, certo? Mas eu sentia, tipo, eu posso imaginar uma coisa que vai me deixar mais convicto, sabe? Porque além do fato de eu não ter nenhuma memória, de eu não me ver no exército, aquilo era bem mais fácil de me convencer, certo? Porque não tinha nenhuma memória que eu estava no exército, sabe? Então era muito mais fácil. Então daí o que eu fiz? Durante essas 2 semanas eu comecei a imaginar que eu estava dispensado. E daí eu senti uma vontade lá de perguntar para um amigo meu na faculdade, porque ele já era casado, já tinha filho, já era bem mais velho, né? E daí eu perguntei para ele, você já foi dispensado do exército, né? Como é que foi lá, né? Ele me falou, né, como é que foi pra ele, né? Daí eu comecei a juntar os detalhes, né, tipo, as coisas, né? E daí eu pensei, tá. Mas daí eu perguntei pra um amigo meu, que ele já tinha feito 18 e que ele já tinha sido dispensado, né? Porque a inicial dele era com C, né? Então daí ele foi chamado muito antes, né? E então daí eu perguntei como é que foi, né? Porque ele foi dispensado, né? E daí ele falou, então, tá. Tinha uma parte lá que você vai ter que levantar muito peso e que lá eu fiz toda a força do mundo, né? Pra, pra mostrar que eu era forte, né? Ele falou, né? Tá. Daí eu pensei, tá, vou puxar bem fraco, né?
E, e daí eu comecei, assim, a me tocar, tipo, caraca, então, porque eles querem, o que que é? No exército eles querem que você faça toda aquela força, né? Pra mostrar que você tem aquele porte pra você servir, né? Daí eu já fui começando a me dar, começou a me vir ideias, né? Tipo, olha, você puxar fraquinho aqui vai mostrar que você é fraquinho, você não vai servir, né? Tá. E daí eu decidi perguntar pro meu pai. É, meu pai, né? E daí meu pai, como ele já tinha sido oficial, ele fez a escola de sargento e tudo, né? Então ele sabe como é que é bem essas partes, né? Então daí eu perguntei pra ele, como é o sistema lá, como é que é a apresentação, né? Quando você tem que se apresentar lá pra você ver se você vai ou não servir o exército, né? Daí ele foi, ele me falou, né? Daí ele falou uma coisa que foi a chave, né, pra mim. Ele falou assim, vai ter vários exercícios pra você fazer. Você vai ter que uma hora ficar de cueca lá pra um soldado ver se você, para ver seu físico, né? E se você vai ter porte ou não pra servir ou não. Tá, daí o que ele falou pra mim que me marcou mais foi assim, você pode estar apto a servir ou não, mas vai ter uma última entrevista, que vai ser um oficial mesmo, que ele vai entrevistar você e ele vai dizer se você está apto ou não, né? Você vai ter que dar suas razões se você quer ou não quer servir, tá? E daí me veio, tipo assim, eu tinha minhas razões para não seguir, né? Porque eu tava fazendo faculdade e eu tava querendo muito trabalhar naquele ano, né? Porque eu queria comprar minhas coisinhas, né? E daí era essa minha razão, né? Porque eu queria, tava esperando a dispensa do exército para ter essa, para mim poder trabalhar, né? Porque senão eu não conseguia, porque se não fosse dispensado eu não conseguia trabalhar. Então tá, comecei a imaginar aquela cena, nessa última entrevista que eu tava sendo dispensado. E daí, nessas 2 semanas, eu comecei a imaginar que era um sargento, moreno, e que ele era bem jovem, tinha em torno de uns 21, 22 anos. E que, quando a gente tava conversando, ele gostou tanto de mim, que ele falou assim pra mim, ó, eu gostei tanto de você que eu quero que você siga o que você quer realizar. E, e que você não serve pra esse lugar, né? Não de uma forma ofensiva, né? Mas assim, tipo, o que você quer realizar não tem nada a ver com isso que você iria fazer, né? Imaginando ele carimbando. Daí, imaginei durante 2 semanas isso. Escutando a boca dele, ele falando que eu estava dispensado. E daí, chegou, acho que era dia 15 ou dia 19 de agosto, uma coisa assim. Eu acho que era mais ou menos por aí. E daí eu tive que me apresentar lá, né? Daí, enfim, resumindo, né? Nossa. E daí tinha uma hora que eu tive que ficar de cueca lá, né? Foi, né? E... Mas antes de eu ter ficado de cueca, né? Eu tinha que passar por aquele teste, né? Que um amigo fez, de puxar um peso, né? E daí eu puxei bem fraquinho, né? Tá. Eu já tinha me tocado das coisas, né? Porque Deus de alguma forma foi lá e falou, não, olha, faz isso aqui, né? Tá. E daí, enfim, né? Quando eu tive que ficar de cueca lá, o oficial foi, examinou ali, tá, daí bota roupa, né? Daí tinha um tenente que ele tava fazendo, tipo, se tinha o porte, não se... Ele que dava a resposta, né? Se você tava apto ou não a servir, né? E daí eu fiz o quê? Não fiz nada no caso, né? Ele falou que eu estava apto a servir. Mas naquilo, quando eu vi aquilo, eu fiquei. Eu não falei nada pra mim mesmo, né? Eu não falei, tipo, nossa, tá acontecendo alguma coisa errada, né? Não, eu fiquei bem tranquilo, porque eu sabia que eu não ia servir, né? Eu ia fazendo uma outra coisa em 2019, né? Porque eu não que eu estaria servindo. Então daí, foi, tá, daí tinha essa última entrevista, né? Que seria aquilo que eu tava imaginando. Então, se eu não passasse por nenhuma entrevista, eu tava apto, eu teria que servir o exército. Mas tinha uma última entrevista, que era a decisão final. Era ali que ele ia dizer se eu ia entrar ou não. E daí tá, daí eu tava esperando na fila, né? Daí, nisso chega a minha vez. E daí justamente um sargento me chama e ele fala pra mim sentar na frente dele. E daí eu sento ali, daí começo a olhar bem ele e teve uma semelhança naquilo que eu tava imaginando durante 2 semanas, né? E daí quando ele começou a falar pra mim, né? A gente foi perguntando, né, como é que ele era, né? Por que ele tava lá, né? E, e daí ele foi falando, né, que ele era segundo sargento, né? E que ele tinha 21 anos. E daí eu fui falando, né, porque meu pai e meus tios, eles foram militares, né? E até uma época eu tinha sonho de querer ser militar e tudo mais. E só que daí eu falei que, né, isso eu acabei vendo uma outra direção, que não era aquilo, né? Então daí eu decidi mudar de ideia, né? E daí eu fui falando pra ele, né, que eu tinha pensado em ser, né, militar, mas eu não queria mais. Então daí ele foi entendendo, daí ele foi gostando de mim, né? Até que uma hora ele falou, cara, eu gostei muito de você. E eu vi que você não é pra esse lugar. Então vou te dispensar.
Ele carimbou, né? Pô, nossa, você fica, caraca, né? Aconteceu mesmo, né? E como eu tava começando a aplicar a lei da concepção, pra mim aquilo foi tipo, nossa, uma realização, né? E daí fui, a única coisa que eu tive que fazer depois foi o juramento e foi embora. E tudo que eu fiz, no final, foi me convencer daquilo, né? Mas eu ficava, tipo, muito feliz, né? Porque, nossa, tive um resultado pra mim que foi muito marcante, né? E tudo com o conhecimento, né? Que tem nesse livro. E o mais legal, assim, é porque, por mais que o Godard, ele conta, tem um capítulo que ele fala só sobre fatos verídicos, ele também conta como essa pessoa aplicou. E como é que ele contou pra essa pessoa, como é que essa pessoa faria, né? E eu captei durante essa explicação, né? Que quando ele foi dispensado, né? Eu fui imaginando, né? Então, eu acredito que você está querendo muito realizar aquilo que você tanto deseja. Como eu queria tanto quando eu comecei a ler esse livro. E agora que você está assistindo essas aulas, você deve estar se sentindo, eu quero muito realizar isso, certo? E com as aulas que eu faço aqui, você consegue sim se convencer. Mas com esse livro, você vai conseguir ter muito mais fundamento disso que eu estou ensinando. Porque o Godard, foi através dele que eu aprendi, né? Praticamente ele é meu mestre, né? E através desses livros, né? Que esse aqui é um livro 7 em 1, né? Eu consegui extrair, sugar todo esse conhecimento e eu consegui ter os meus resultados. Então eu te dou mais um meio para você conseguir se tornar a pessoa que você deseja através desse livro. E quando você lê esse livro, você vai sentir tanta assim inspiração, você vai sentir, tipo, nossa senhora, é isso mesmo. Mas eu digo para você, né? Que você deve estar pensando, ah, mas não quero ler nenhum livro, né? Eu sei que você não quer ler nenhum livro, você não quer ler esse livro, você não quer botar isso em prática, você quer ter o resultado que você deseja. Que nem eu mesmo, eu lembro quando estava lendo, ah, não aguento mais ler esse livro, porque chega uma época que eu li tantas vezes, mais de 12 vezes, né? Eu fiquei tipo, nossa, que absurdo, né? E que eu não aguentava mais, eu queria só o resultado. Então eu falo pra você, eu sei que você não quer, mas se você quer tanto se tornar essa pessoa que você deseja, se você quer tanto realizar seu sonho, então eu te dou mais um meio para você realizar isso, que é lendo esse livro, e você vai conseguir extrair o máximo daí, para você conseguir pegar toda a aplicação dessa lei e você vai conseguir se convencer e se tornar a pessoa que você deseja. Então eu deixo o link para você adquirir esse livro na descrição dessa aula, tá? E então voltando a falar que eu não terminei ainda, né? Que é o ponto que eu quero chegar finalmente, é que assim, quando você reconhece que você é Deus, você percebe que aparece para você uma infinidade de coisas. Tipo, nossa senhora, tudo aquilo que eu sempre quis, agora é possível realizar. E eu digo para você assim, quando você tiver, provavelmente você deve estar começando a aplicar a lei da concepção, deve estar começando a praticar essa disciplina da mente, você deve estar querendo, tipo, nossa, realizar coisas muito grandes, certo? Eu digo, não tem nada de errado isso. É essencial que você imagine essas coisas. Eu mesmo, quando comecei a praticar, eu desejava coisas muito grandes. E até mesmo eu percebi que não era exatamente ter uma coisa grande, sabe? Tipo, ter uma casa grande, ter um carro muito caro, sabe? Frequentar os restaurantes mais caros, coisas assim. Não era isso, né? Ser uma pessoa famosa, não. Eu percebi que o que eu queria de verdade não era ter essas coisas. Era sim ter a possibilidade de ter essas coisas. Ter essa liberdade, tipo, esse poder de criar essas coisas. De eu poder conseguir realizar essas coisas. Mas no caso, as coisas que eu quero em si, não é ter aquilo, né? Mas sim ter essa liberdade de poder ter aquilo, né? E eu mesmo, eu tenho essa... Eu já tive essa experiência que eu mesmo imaginei, me imaginei morando em duas casas que eu queria muito realizar, morando nessas casas. E essas duas casas ficavam em Curitiba, né? E, e uma época eu fiquei imaginando durante acho que uns 3 meses nessa primeira casa, só que eu achava que era o que eu queria, né? Porque naquela época eu queria morar sozinho, né? Queria fazer um monte de coisa. E daí, o que eu fazia, né? Eu me imaginava morando nessa casa com a minha esposa e tendo o carro que eu sempre sonhei. E nessa casa, tipo, ela era tão grande, né? Ela era muito grande. Então eu conseguia ver, tipo, meus amigos vindo visitar a gente e tinha quarto pra cada um praticamente, né? Até mesmo nossos familiares, né? E daí, nessa casa, tinha uma quadra de tênis fora. E daí eu ficava, nossa, que incrível, né? Daí eu me imaginava nem jogando o tênis, praticamente. Eu me imaginava dando uma festa lá, né? Porque era, tipo, era o nível da casa, assim, né? Daí mais embaixo tinha uma quadra de tênis.
Eu imaginava dando uma festa lá, né? Pra mim e pros nossos amigos lá. E porque ainda tava, assim, com aquela coisa, né, da escola, né? Porque a gente fazia muita festa, né? Festa, festa, festa. Então, pra mim, ó, um dos momentos mais legais que tinha era fazer a festa com os amigos mais próximos, né? Então, era uma das coisas que eu queria cultivar ainda. Então, durante 3 meses eu me imaginei nessa casa. Só que nesses 3 meses eu sentia, tipo, muito solidão. Eu comecei a perceber isso, porque quanto mais eu imaginava eu vivenciando o dia a dia, eu sentia, tipo, que não era aquilo que eu queria. Porque por mais que eu imaginava morando com a minha esposa naquele lugar, tendo o carro que eu queria, tendo as roupas que eu queria, fazendo as coisas que eu queria, eu sentia, tipo... Eu sinto que não é isso. E eu sinto que tem alguma coisa que eu quero, mas que não é ter essas coisas. Tipo assim, ter a minha esposa, meu carro, sim, era aquilo, mas não era, acho que não era a casa, eu sentia. E daí eu achei que não era, acho que não era a casa que eu queria. E daí eu comecei a imaginar na mesma cidade, em Curitiba, uma outra casa, que era um pouco menor, mas era bem aconchegante e que ficava perto de um parque. E nesse parque ele era muito próximo da casa. Acho que era uma quadra, 2 quadras só, a gente podia ir andando, né? E daí eu imaginei durante um mês praticamente, ia morando nessa casa com a minha esposa, né? E imaginava, né? Toda manhã a gente saindo lá para pegar um sol, né? Mas eu sentia de novo, né? Uma solidão. Tipo, tudo assim vazio, né? Tipo, eu sentia, tipo, não era aquilo. Eu sinto, assim, essa grandeza de ter aquela casa, mas não era aquilo. E daí eu comecei a perceber. E comecei a voltar a imaginar nessa casa que atualmente eu moro. Mas, assim, eu sentia, tipo, não é essa casa que eu quero morar, né? Mas eu sentia, tipo, uma coisa diferente. Que quando eu me imaginava morando naquela casa, eu não sentia. Que eu sentia, assim, que sentia, assim, que eu convivia com as pessoas que eu amo, né? Que coisa lá que, por mais que eu morasse com a minha esposa, que era a pessoa que eu queria estar junto, mas não era... Eu sentia, tipo, podia ter mais gente, né? Então, o que eu quero chegar assim é que quanto mais você vai aplicando, quanto mais você vai praticando, você vai vendo que no primeiro, as primeiras, quando você tá começando a praticar, você quer realizar aquelas coisas mais incríveis, as coisas mais grandes que você quer. Tipo, ter o carro mais caro, ter a casa mais cara, coisas assim. E eu digo pra você assim, é normal, você tem que imaginar isso. Só que eu digo pra você, isso pode ser uma fase, tá? Porque pra mim mesmo foi isso. Eu mesmo imaginava realizando coisas assim muito grandes, tipo, por exemplo, morar numa casa grande, né, que nem aconteceu. Sendo amigo de pessoas que eu achava que eu queria ser amigo, porque, tipo, pessoas que eu achava assim, nossa senhora, seria muito legal ser amigo dessa pessoa. Mas eu, no fundo, quando eu imaginei sendo amigo dessa pessoa, eu vi, tipo, não era aquilo que eu queria. Então eu digo pra você, quando você começar a imaginar isso, você vai começar a perceber, tipo, as coisas que você ama fazer. E as coisas que você vê que você não queria. E que não são as coisas que fazem cantar o seu coração. E eu digo pra você que o ser humano, que é Deus, ele é movido por amor. E você pode estar nessa situação que você deve estar rodeado de coisas que você detesta fazer. Que nem aconteceu mesmo comigo. Eu, na escola mesmo, eu detestava a escola. E tinha que ir lá pra fazer uma coisa que eu praticamente nem ia usar. Isso que eu tô ensinando pra você hoje é uma coisa que eu tive que adquirir esse conhecimento. Eu mesmo, por conta própria, fui. Mas não foi, tipo, a escola que ensinou. Então, eu digo pra você assim, você pode estar numa situação que você tá rodeado de coisas que você detesta fazer. E daí você fala pra mim, eu acho que eu não sou movido por amor. Eu acho que sou movido por coisas, por comprometimento, por compromisso. E eu digo assim, tá, você não tá errado. Você tá certo sim, de alguma forma. Mas eu digo pra você que tem alguma coisa assim que faz você se mover e que essa coisa te move, que essa coisa que você é movido é sim por amor. Tô falando de amor, amor pode ser amor por alguém, amor por fazer alguma coisa, ou amor por viver alguma coisa. Mas eu digo assim, tem alguma coisa que faz o seu coração cantar, que é justamente, é por isso que você tá sendo movido e você não sabe ainda. Que é aquilo que faz você, vamos dizer assim, ainda tá te preparando para você encontrar isso que canta o seu coração. Que nem foi comigo. Mas isso você só vai conseguir encontrar essa coisa que canta o seu coração quando você começar a fazer isso que você vai fazer agora. Começar a se imaginar realizando aquelas coisas que você deseja, que você, nesse momento, você quer agora. Pode ser uma coisa que você quer muito realizar e mais pra frente você pensa, tipo, nossa, acho que não é isso que eu queria. Por exemplo, você vai imaginar que você encontrou o amor da sua vida, é isso que você queria? Beleza, que nem foi comigo. Nossa, beleza. Mas daí você vê, tipo, você imaginando uma casa grande
com essa pessoa que você toma. Daí você vê, tipo, eu acho que não era isso que eu queria. Mas você percebe que não era isso que você queria porque você já conseguiu encontrar uma coisa que canta o seu coração. Que era você ter encontrado, tá casado já com o amor da sua vida, na sua imaginação. E você vê que é aquilo que canta o seu coração. Mas não, e você começa já a perceber essas diferenças. Aquilo que você realmente quer viver, aquilo que canta o seu coração, e aquilo que não, que você achava que queria, mas de verdade não é aquilo que você queria. Então eu falo pra você, você vai começar a ter essas diferenças. Você vai começar a diferenciar agora essas coisas. A partir do momento que você começar a imaginar essas coisas. E eu quero falar pra você como você vai conseguir se achar, como você vai conseguir achar aquilo que canta o seu coração. Então, como que você vai conseguir achar aquilo que canta o seu coração para você conseguir vivenciar essa vida que você tanto quis? Primeiro, você tem que definir a clareza. O que você quer realizar? Certo? Você já deve ter uma coisa que você quer realizar, certo? Mas aquilo que você quer realizar, por exemplo, você quer ter muito um carro. Mas se aquele carro, você não tem nenhum motivo para ter aquele carro não vai existir para você. Você não vai expressar aquilo. Porque você pode ter um carro e não tem motivo algum para você ter ele. Por exemplo, esse carro, para ele existir, ele precisa de um único motivo para ele existir, para você ter ele na sua vida. Por exemplo, se ele te leva ao seu trabalho, já é um motivo. Então, já é o suficiente para você conseguir expressar ele, tá? Então, esse que é o primeiro passo, a intenção, o motivo de você ter aquilo. O segundo passo é você imaginar aquilo. Como seria se aquilo que eu quero tanto realizar, se eu já tivesse aquilo, se eu já estivesse vivenciando com aquilo na minha vida. Então, se você já sabe, você vai começar a imaginar aquilo. Se, digamos, seria aquele carro, você vai se imaginar dirigindo aquele carro até o trabalho e voltando. Então, quando você define o primeiro passo, que é a intenção, o motivo de você ter aquilo, você vai ter já de cara uma imagem clara do que você ia imaginar. Então, o terceiro passo é você começar a mudar os seus pensamentos. Pensar que você já tem aquilo. Começar a pensar dentro daquela realidade. Como seria você tendo aquele carro? E até você mudar a perspectiva de que você realmente já tem aquele carro. Que realmente aquele carro faz parte de você. Quando você já se imagina indo para o trabalho, você já se imagina indo com aquele carro. Então, quando você já automaticamente começa a pensar isso, aquilo já faz parte de você. Então, o quarto passo, ele naturalmente você acaba fazendo isso. Acaba fazendo ele. Que o quarto passo é a emoção, o sentimento. Que quando você está fazendo o terceiro passo, que é mudar os seus pensamentos, você acaba naturalmente sentindo aquilo. Então, você acaba fazendo o quarto passo. Então, o quinto passo é você começar a mudar o seu comportamento físico. Você começar a agir como se você já tivesse aquilo ou como se você já fosse aquilo. Quando você começa apenas a ser daí, você começa a expressar aquilo no seu mundo. Você entendeu? E daí, o último passo, que é o sexto passo, é a persistência. A persistência, ela é muito importante, porque você sempre tem que passar pela persistência para você conseguir se tornar aquilo um hábito. E eu falo, você não vai conseguir sempre passar pela persistência se aquilo que você quer tanto realizar for uma coisa que você de verdade não quer. Porque se você quer, porque por exemplo, você quer muito encontrar, por exemplo, o amor da sua vida. É uma coisa que você quer muito. Você vai conseguir persistir, porque é uma coisa que você ama, que você adora aquilo, você quer viver aquilo mesmo. Você não se vê sem aquilo. Então, para você, a persistência vai ser uma coisa assim muito fácil de você realizar. Você vai persistir naturalmente. Mas se é uma coisa que você não quer, por exemplo, você acha que você quer morar numa casa grande e você só quer, mas você percebe que não é aquilo que você deseja, você não vai conseguir expressar aquilo. Você não vai conseguir tornar aquilo um hábito. Porque geralmente as coisas que você quer vivenciar, naturalmente o seu foco ele vai para aquela direção. E você naturalmente quer pensar naquilo. Então, você vai ver pela persistência. Se você tem amor ou não por aquilo, se aquilo faz cantar o seu coração, você vai conseguir persistir. E caso contrário, se é uma coisa que você não quer, você não vai conseguir. Então, é dessa forma que você vai conseguir achar aquelas coisas que cantam o seu coração e aquelas coisas que você vai ver que de verdade você quer, mas não é de verdade você quer ter aquilo. Você quer ter mesmo é aquela possibilidade, você quer ter aquela liberdade, você quer ter aquele poder de poder realizar uma coisa que você quer, de você poder fazer alguma coisa, você entendeu? Você poder ter aquela casa, você poder conseguir ter aquilo. Então, dessa forma que você vai conseguir fazer. Quando você começar a imaginar, dentro daquela realidade, você vai conseguir já sentir se aquilo faz o seu coração cantar ou não. Então,
Faça isso que você vai conseguir encontrar aquilo que canta o seu coração.